Meus amigos, essa semana é histórica. Essa semana, o presidente da Argentina tem sido um dos assuntos mais comentados do mundo. Isso porque ele foi convidado para o World Economic Forum, né? O Fórum Econômico Mundial, que é um evento que acontece anualmente lá na Suíça, né? Na cidade de Davos. São as principais lideranças mundiais, grandes empresários, né? Líderes políticos, e basicamente eles se reúnem ali para tomar decisões sobre a agenda do próximo ano, né? O que precisa ser discutido. A grande maioria das vezes a principal pauta chega para meio ambiente, e os caras criam mais ou menos ali qual é a diretriz que o mundo deverá seguir naquele ano que está começando, né? Então a gente, gostando ou não, o que é dito lá no palco de Davos necessariamente vai influenciar, vai moldar um pouco o pensamento das pessoas que mais impactam na nossa vida. Então ficar ligado no que esses caras estão conversando lá é muito importante, até para ajudar na nossa tomada de decisão. O ponto é que, mesmo sabendo que seria um terreno hostil para as ideias que ele apresenta, Javier Milei, como presidente da Argentina, foi convidado para subir ao palco de Davos. Meu amigo, ele falou umas coisas lá que tá repercutindo, causou muita polêmica aí, tem muita gente criticando muito, tem muita gente que gostou. Olha só, um negócio chamou tanta atenção que, se você vai aqui na página do World Economic Forum, né, as lives, né, elas são transmitidas, aí vira um vídeo ali que eles postam, e aí tava lá o Sam Altman, né, que é o ex-CEO ali da OpenAI, né, o criador do ChatGPT. E a palestra dele tá com 18 mil views, né? Teve também o Isaac Herzog, o presidente de Israel, né? Benjamin Netanyahu é primeiro-ministro, tá? Só pra você não confundir. E a palestra dele tá com 7.800 visualizações, né? Até o Zelensky, olha só, também palestrou lá. Tipo, um dos homens mais comentados do mundo da atualidade. E só foram 15 mil views. Se você for comparar, a palestra do Milei tá com 319 mil views. Claro, isso a gente tá falando somente das pessoas que assistiram no canal oficial do World Economic Forum, né? Mas o Elon Musk republicou, né, o vídeo no Twitter, e no momento, aqui agora, tá com 44 milhões de visualizações o discurso do Milei. E saiu até uma reportagem que é falando isso aqui, ó: o Elon Musk usa meme pornô e sugere ter tesão em presidente da Argentina. Eu acho que eu não consigo colocar aqui o meme, porque eu não sei como é que funcionam as restrições do YouTube ainda, mas depois você dá uma olhada lá, eu boto o link na descrição. Para facilitar mais ainda a tua compreensão, eu peguei aqui a versão do discurso do Milei traduzida por inteligência artificial para o português, tá? Então vai ter uma coisinha ou outra que pode soar um pouco estranho, mas não se preocupa que eu vou explicando aqui ponto a ponto, tá? Hoje estou aqui para comunicar que o Ocidente está enfrentando um perigo iminente. Está em perigo porque os defensores dos valores do Ocidente estão sendo cooptados por uma visão de mundo que leva ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. Infelizmente, nas últimas décadas, motivados por alguns desejos bem intencionados de querer ajudar o próximo e outros pelo desejo de pertencer a uma casta privilegiada, os principais líderes do mundo ocidental abandonaram o modelo de liberdade por diferentes versões do que chamamos de coletivismo. Nós dizemos que experimentos coletivistas não são solução, mas sim causa dos problemas dos cidadãos do mundo. Nossa. Estamos aqui para dizer isso. Para você não confundir, quando o Milei fala coletivismo, ele tá falando de espírito de equipe não, tá? Ele tá falando de coletividade não, ele tá atacando o coletivismo. Quando o Milei ou qualquer outro libertário falarem de coletivismo, entenda que é o modelo utilizado em várias vertentes políticas para se justificar, tirar a liberdade dos indivíduos com a justificativa de beneficiar o coletivo e, na prática, dar somente poder para quem controla esses indivíduos. Acreditem em mim, ninguém melhor dos argentinos para dar testemunhos destas duas questões. Quando adotamos o modelo de liberdade, lá pelo ano de 1860, em 35 anos nos tornamos a primeira potência mundial. Enquanto adotamos o coletivismo nos últimos 100 anos, testemunhamos a queda sistemática da riqueza de nossos cidadãos, chegando à posição 140 globalmente. Meteu o lugar de fala aqui, e aí agora vai falar alguns dados interessantes. Então preste atenção que ele fala de forma bem didática. Ao analisarmos a história econômica, o PIB per capita mundial se manteve constante do ano zero até cerca de 1800,
mostrando um progresso econômico estável ao longo desse período. Se alguém observar um gráfico do crescimento econômico ao longo da história, verá um gráfico em formato de taco de hóquei, uma função exponencial constante por 90% do tempo e que aumenta exponencialmente a partir do século XIX. Revolução Industrial. A única exceção foi a descoberta da América no final do século XV. Olha só, ele tá falando desse gráfico aqui, né? Basicamente tem o PIB mundial, né? De 2.000 anos, que a grande maioria do tempo é completamente estável. E aí, ali no século XIX, justamente por conta da Revolução Industrial, a gente dispara, né? E o mais interessante é que esse PIB, ele aumenta ao passo que também aumenta a população mundial, né? Se você for olhar o gráfico, botar aqui também, o gráfico da população mundial também estoura nesse período. Então, é mais produção, é mais riqueza para mais pessoas, né? Diferente até daquela previsão malthusiana, né? Que não ia ter comida para todo mundo, ao passo que a população mundial se expandisse tanto e a comida não iria acompanhar esse aumento populacional, né? De 0 a 1800, a taxa de crescimento do PIB per capita foi estável em torno de 0,02% ao ano, ou seja, praticamente não houve crescimento econômico. século XIX, heavy industrial, crescimento 0,66% a partir daí. A esse ritmo, para duplicar o produto interno bruto per capita, seriam necessários crescer durante 107 anos. Entre 1900 e 1950, a taxa de crescimento acelera para 1,66% ao ano, enquanto a taxa de crescimento acelera 1,36% ao ano. Já não precisamos de 107 anos para duplicar o PIB per capita, mas sim 66. Se considerarmos o período entre 1950 e o ano 2000, a taxa de crescimento foi de 2,1% ao ano, resultando em apenas 33 anos para duplicar o PIB per capita do mundo. Caralho, que aula, viu? Essa tendência, longe de cessar, persiste até hoje. Entre 2000 e 2023, a taxa de crescimento acelerou novamente em 3% ao ano, o que implica em uma possível duplicação do PIB per capita global em apenas 23 anos. Ao estudar o PIB per capita desde 1800, observa-se que após a Revolução Industrial, o PIB per capita mundial se multiplicou mais de 15 vezes, retirando 90% da população mundial da pobreza e gerando uma explosão de riqueza significativa. Não devemos esquecer nunca que em 1800, cerca de 95% da população mundial vivia na extrema pobreza, enquanto esse número caiu para 5% em 2020, antes da pandemia. A conclusão é clara. Longe de ser a causa dos nossos problemas, o capitalismo de livre empresa como sistema econômico é a única ferramenta para acabar com a fome, a pobreza e a indigência globalmente. Entendeu aí? Ele basicamente mostrou como que o crescimento do PIB per capita, né? Que é essa produção, essa riqueza, dividido pelo número de pessoas, o crescimento desse PIB per capita tá cada vez mais rápido, né? Então é cada vez menos tempo para que esse número dobre. E aí, citando essa questão, né, de que a população que vivia na miséria há 2 séculos era 95%, hoje é menos de 5%, né? Como que o capitalismo, o livre mercado foi eficiente historicamente em erradicar a pobreza e que mesmo assim a gente busca fazer políticas sociais que se assemelham ali com o socialismo, que é o maior criador de pobreza, né? E aí, com esse argumento, ele fala que como as evidências históricas e empíricas jogam na cara a eficiência do livre mercado, da liberdade, do capitalismo, os socialistas, né, as políticas de esquerda, vão tentar ir por um outro caminho, atacando a moralidade do capitalismo, né, como se fosse algo injusto, né, e aí ele vai argumentar em cima disso. Dizem que o capitalismo é ruim porque é individualista e que o coletivismo é bom porque é altruísta com o próximo e, consequentemente, lutam pela justiça social. Esse conceito que se tornou moda no primeiro mundo, no meu país, é uma constante do discurso político há mais de 80 anos. A justiça social não é justa e não contribui para o bem-estar da sociedade. Ao contrário, é uma ideia injusta, pois é violenta. É injusto porque o Estado é financiado com impostos cobrados coercivamente.
Alguém de nós pode dizer que paga impostos voluntariamente, o que significa que o Estado se financia através da coerção e que quanto maior a carga tributária, maior é a coerção, menor é a liberdade. Caraca. Defensores da justiça social acreditam em distribuir a economia de forma mais equitativa para promover a justiça social. Mas esse bolo não é dado, é riqueza gerada no que, por exemplo, Israel Kirchner chama de descoberta de mercado. Se o bem ou serviço oferecido por uma empresa não é desejado, ela quebra a menos que se adapte ao que o mercado demanda. Se produzir um produto de boa qualidade a um preço atraente, terá sucesso e produzirá mais. Assim, o mercado é um processo de descoberta, onde o capitalista encontra o caminho certo. Se o Estado pune o capitalista por ter sucesso e o bloqueia no processo de descoberta, destrói seus incentivos e as consequências são que ele vai produzir menos e o bolo será menor, causando prejuízo para a sociedade. O coletivismo, ao inibir tais processos de descoberta e dificultar a apropriação do que foi descoberto, amarra as mãos do empreendedor e o impede de produzir bens e serviços melhores a um preço melhor. Muito legal, né, que aqui ele quebra aquela ideia que tá tão enraizada na gente do empreendedor malvadão, o empresário, toda novela, né, o empresário era o vilão, né, o comércio, né, a venda sendo o vilão da história, enquanto o Estado é quem vai nos proteger do mercado. Até vai citar, né, que o mercado nada mais é do que um mecanismo de trocas voluntárias entre as pessoas, né? Não é um bando de gráfico frio, porque é mais fácil você olhar para os gráficos, pensar que o mercado, na verdade, é um monte de gente poderosa, engravatada, e não a vontade dos indivíduos vista por uma visão mais macro. Agora é a parte que o Igor lá de 2013, fã de Daniel Fraga, conhecendo o Bitcoin, iria estar orgulhoso, iria estar chorando de emoção aqui. E jamais imaginaria, cara, uns anos atrás, que eu veria esse tipo de coisa sendo ensinada, né, no Fórum Econômico Mundial, cara, olha só. É importante definir o que estamos falando quando falamos de libertarianismo. Nossa. Para defini-lo, retomo as palavras do maior prócer das ideias de liberdade da Argentina, o professor Alberto Venegas Lynch, filho, que diz que o libertarianismo é o respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, baseado no princípio de não agressão e na defesa do direito à vida, à liberdade e à propriedade, cujas instituições fundamentais são a propriedade privada, os mercados livres de intervenção estatal, a livre concorrência, a divisão do trabalho e a cooperação social, onde só se pode ser bem-sucedido servindo ao próximo com bens de melhor qualidade a um preço melhor. Histórico, viu? Dito de outra maneira, o capitalista, o empresário bem-sucedido, é um benfeitor social que, longe de se apropriar da riqueza alheia, contribui para o bem-estar geral. Em suma, um empresário bem-sucedido é um herói. Não um vilão. Este é o modelo que estamos propondo para a Argentina do futuro. Um modelo baseado nos princípios fundamentais do libertarianismo. A defesa da vida, da liberdade e da propriedade. É isso, meus amigos. Eu vivi pra ver o dia em que o PNA, princípio da não agressão, foi ensinado em Davos, cara, no Fórum Econômico Mundial. Eu não imaginava que eu ia viver pra ver isso, não. Mas é isso, bicho. O empreendedor não é bandido. Vender não é errado. Comércio não é algo que a gente tem que olhar torto. O mesmo cara que tá lá no Instagram defendendo o político, que é realmente um funcionário que literalmente só tem um salário que recebe porque alguém teve que pagar a força dele, ou seja, houve um processo coercitivo para que aquele político recebesse um salário. O mesmo cara que às vezes está sonhando em ser funcionário público e aí tem um salário que quem pagou, pagou porque pagou a força, e essa pessoa sonha em ser funcionário público por quê? Porque quem está pagando por aquele serviço não vai poder demitir ela. O que mais encanta ela no serviço público é a estabilidade de poder produzir muito mal, produzir muito ruim, não entregar resultado, não ter nenhuma pressão, que é uma coisa natural da vida real, do mercado, é você mostrar eficiência para você ser remunerado por aquilo. O cara quer sair dessa lógica e continuar sendo pago para não ter o perigo de ser demitido, porque o cara que tá pagando o salário dele é literalmente obrigado a pagar. Esse mesmo cara que vê isso com excelentes olhos, que vê realmente o funcionalismo público ali, o político que recebe salário, que é tomado à força como algo positivo, como algo bom,
é o cara que critica o vendedor de curso, é o cara que vê um outro maluco ali vendendo um infoproduto na internet e fala, ô, já vai vir vender. Por quê? Porque vender é ruim. Tá encrostado na nossa cabeça essa ideia que o cara chegar pra você e te oferecer algo que você só compra se você quiser, é uma troca voluntária, e isso o cara olha de cara torto, de nariz torto, né? Isso o cara olha com maus olhos. Mas o político lá, esse político aí você compartilha, esse político aí você defende até a morte, briga até com um parente. O cara que necessariamente só recebe um salário porque quem tá pagando tá sendo obrigado a pagar. No entanto, considerando a teoria de que a intervenção estatal é prejudicial e sua evidência empírica de fracasso inevitável, a solução coletivista propõe maior regulamentação, não liberdade. Isso leva a uma espiral de regulamentações, resultando em empobrecimento geral e dependência de um burocrata em escritório luxuoso para a vida de todos nós. Regulação em cima de regulação. É, isso aí que ele disse é o que o Hayek, né, esse velhinho aqui, chama de o caminho da servidão, né? Que é basicamente esse espiral de regulação. Regulação chama mais regulação, né? Após o fracasso dos modelos coletivistas e os avanços do mundo livre, os socialistas foram forçados a mudar sua agenda. Deixaram a luta de classes baseada no sistema econômico por outros conflitos sociais prejudiciais para a vida em comunidade e para o crescimento econômico. A primeira dessas novas batalhas foi a luta ridícula e antinatural entre o homem e a mulher. O libertarianismo já estabelece a igualdade entre os sexos. A base do nosso credo diz que todos os homens são criados iguais, que todos têm os mesmos direitos inalienáveis concedidos pelo Criador, incluindo vida, liberdade e propriedade. Verdade. Frederic Bastiat. Devo apenas a esta agenda do feminismo radical uma maior intervenção do Estado para atrapalhar o processo econômico e dar emprego a burocratas que não contribuíram para a sociedade, como ministérios da mulher ou organismos internacionais que promovem essa agenda. Agora é interessante porque ele argumenta que, como nas pautas econômicas as políticas de esquerda resultaram sempre em empobrecimento da população, então eles mudaram a estratégia. Aqui ele cita um conceito de um cara chamado Frederic Bastiat. Eu não sei se é dele, mas eu conheci esse conceito no livro dele chamado A Lei. Inclusive é um livro muito legal, é relativamente curtinho também, parecido com esse do Hayek, eu não tenho, porque eu peguei ele no Kindle na época. Mas eu acho que você deve encontrar até de graça, assim, e-book, né? E nesse livro, né, do Frederic Bastiat, ele apresenta o conceito de leis justnaturalistas, né? Então você tem dois tipos de lei. Você tem as leis justpositivistas e as justnaturalistas. As justpositivistas são aquelas leis que o ser humano está impondo, né? O ser humano está criando ali. E as leis justnaturalistas, segundo Bastiat, são as leis que já estão na natureza, que basicamente o ser humano só faz observá-las e transcrevê-las. E dentre elas, né, só existem três na realidade, que é a defesa da vida, da liberdade e da propriedade, que tecnicamente falando, cada uma acaba sendo uma derivação da outra, né? Então é exatamente o que ele cita aqui. E também achei legal que ele deixa claro aqui que, cara, pelo libertarianismo, velho, homens e mulheres são iguais perante a lei, não tem essa. Agora, muitas pautas de esquerda acabam se apropriando dessa causa de dores que são legítimas. Isso, inclusive, acontece com comunidade LGBT, por exemplo, movimento antirracista, né? Que são movimentos legítimos de pessoas que sofrem de verdade e muitas vezes precisam ter aquele conjunto de pessoas juntas falando pra você, eu entendo a sua dor. E essas pessoas se sentem acolhidas. Só que aí, no bolo, elas acabam a defender, colocar mais poder na mão de burocratas, como se fossem eles os salvadores desses problemas que elas passam. E na prática, o que acontece é que essas pessoas só se tornam mais e mais dependentes desse Estado. Pô, e nessa parte agora, ele fala um negócio que eu achei curioso. Você pensar em socialismo se restringindo ao modelo antigo, clássico do socialismo, né, que basicamente ali é o crescimento da apropriação do Estado sobre os meios de produção. Na verdade, isso já está bem mais sofisticado hoje em dia.
que para assumir o controle dos indivíduos, o Estado tem meios bem mais sofisticados, que é justamente essa questão de muita regulamentação, impressão de dinheiro, projetando inflação, para deixar essa população cada vez mais na mão desses burocratas, e ele explica isso de uma forma muito legal aqui, ó. Eu sei que para muitos pode parecer ridículo afirmar que o Ocidente se voltou para o socialismo, mas isso só é ridículo na medida em que se restringe a definição econômica tradicional do socialismo, que estabelece que é um sistema econômico onde o Estado é o proprietário dos meios de produção. Esta definição deve ser, do meu ponto de vista, atualizada para as circunstâncias atuais. Hoje, os Estados não precisam controlar os meios de produção para controlar a vida dos indivíduos. Com ferramentas como emissão monetária, endividamento, subsídios, controle de juros, controle de preços e regulamentações para corrigir falhas de mercado, controlam destinos de milhões de pessoas. Aí ele finaliza de uma forma que eu considero muito inteligente, que é mandando uma mensagem ao mundo, já que ele está num fórum que atrai atenções de pessoas de todo o planeta Terra, pessoas extremamente influentes, extremamente ricas também. Então ele vai usar essa oportunidade para vender a Argentina para o mundo, né? Então dá uma olhada aí, mensagem aos empreendedores. Viemos convidar países do Ocidente a retomarem a prosperidade, hoje é o dia para isso. Liberdade econômica, governo limitado e respeito à propriedade privada são essenciais para o crescimento econômico. O empobrecimento que o coletivismo produz não é fantasia nem fatalismo. É uma realidade que os argentinos conhecemos muito bem há pelo menos 100 anos. Portanto, para concluir, quero enviar uma mensagem a todos os empresários aqui presentes e aos que não estão, mas estão nos seguindo de todas as partes do planeta. Não se intimidem pela política nem pelos parasitas que vivem do sistema público. Nossa. Não se entreguem a políticos que querem se perpetuar no poder e manter privilégios. Vocês são benfeitores sociais. Vocês são heróis. Vocês são os criadores do período de prosperidade mais extraordinário que já vivemos. Ninguém diga que ambição é imoral. Se ganham dinheiro, é porque oferecem produto melhor, preço melhor, contribuindo para bem-estar geral. O governo não avança. O governo não é a solução. O governo é o próprio problema. Vocês são os verdadeiros protagonistas desta história. Contem com a Argentina como aliado incondicional a partir de hoje. Foi o pitch. Muito obrigado e viva a liberdade, caralho. De forma muito eficiente, o Milei conseguiu defender ideias que costumam ser bem complexas de serem compreendidas, especialmente num lugar que não era amigável a essas ideias. Então eu acho que ele conseguiu, ao mesmo tempo que ele foi muito educado, ele foi muito provocativo também. Ao mesmo tempo que ele foi didático, ele não foi bobo, ele foi técnico. Trouxe os dados, mostrou os exemplos, trouxe materialidade ao argumento dele, deu uma aula de economia mostrando causa e efeito, denunciou políticas coletivistas sem necessariamente usar de polarização absurda, meter aquelas mitadas, sabe? E no final fez um pitch que chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive bilionários como Elon Musk, o que leva muita gente a crer que aquela Argentina que a gente conhecia endividada desde sempre, passando problemas, que era barata para nós estrangeiros que tínhamos moeda um pouquinho mais forte do que a moeda deles, aquela Argentina morreu, aquela Argentina acabou. A Argentina barata, fim, agora é uma nova Argentina que tá nascendo. Esse foi um vídeo principalmente opinativo, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas ideias do Milei podem trazer prosperidade para a Argentina, que já tá numa situação muito complicada há pelo menos 100 anos? Você acha que vai dar certo o que ele tá fazendo? E não esquece, para se manter sempre bem informado, esse é um canal que te traz as principais atualizações e acontecimentos pelo mundo da forma mais simples que eu consigo explicar, às vezes nem tanto. Mas para receber mais vídeos como esse, se manter sempre bem informado, se inscreve no canal, curte esse vídeo e tem um sininho também. Ativa o sininho aí, beleza? Tamo junto, até a próxima.